Amém, irmãos? Vamos abrir nossa Bíblia em Efésios 4, 1 a 3. Ficar de pé, espreguiçar um pouquinho. Senhor Jesus. Amém. 4, 1 a 3 a gente vai ler. Amém? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém, amém. Tem um outro texto, que é em 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10. Diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Senhor Jesus, vamos orar, ler esse texto, Senhor. Servir uns aos outros, não é? Cada um, servir um ao outro, cada um, conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros, pessoas que dispensam aquilo que recebeu, que a gente recebe com esse intuito. Dom. Serve uns aos outros conforme o dom que recebeu. O dom que recebeu. São dons. Amém. Dons. Dom. Amém, Senhor Jesus. Como bons dispenseiros. O dom como bons dispenseiros. Irmãos, a gente precisa entender e se identificar com esse chamado que a gente viu aqui em Efésios 4, não é? Que ele diz assim: que andeis de voto digno que foste chamado, de modo digno da vocação a que fostes chamado. Todos nós andávamos segundo os nossos pensamentos, segundo a cultura desse mundo. Toda a estrutura da gente foi condicionada à cultura do presente século. Só que o Senhor resolveu nos chamar. Vocação. Chamado. E esse chamado, a gente precisa entender para que é o nosso chamado. Qual o objetivo desse chamado? Isso vai fazer com que a gente tenha identidade e propósito. Eu tenho que me identificar com aquele que me chamou. Porque ele diz que esse que me chamou é pai. E tira a gente da ideia de que nosso pai terreno é nosso originador. Ele é alguém que trouxe a origem, mas o Senhor quer dizer que a nossa origem é nele.
Nós somos originados de Deus. E com um propósito. Lá em Gênesis ele diz que a gente devia crescer e se multiplicar. E ter domínio. Ter domínio sobre a terra. Crescer e multiplicar. Não é à toa que a figura que o Senhor nos deixou do homem e da mulher, Cristo e a igreja. O homem precisa de uma mulher. O homem precisa gerar vida. E gerar vida em comunhão. Porque como é que se gera um filho? Precisa-se de comunhão. Precisa-se de unidade. Precisa de um relacionamento. Precisa de um compromisso. Precisa de assumir responsabilidades. E o Senhor fez essa aliança conosco. Ele nos introduziu como Ele sendo o homem e nós, a igreja, a mulher. E a gente tendo esse entendimento, nós somos agora a noiva de Cristo, sendo preparada para Ele. Mas o homem, ele não quis, como noiva, se rebelou. Se rebelou no sentido de que não querer ter um relacionamento com Deus num compromisso com a vontade desse Deus. Porque Ele nos criou com a liberdade de ter a própria vontade. Nós temos nossas próprias vontades. E não haveria outra forma de Deus criar o homem livre se não fosse entregando a ele a sua própria vontade. Por isso que Ele criou a gente imagem e semelhança dele. Agora Deus precisa lidar com a vontade da gente. Ele precisa nos convencer de onde vimos, para onde vamos e quem nós somos. Ele precisa nos mostrar, e a gente tem essa identidade, esse relacionamento, essa dependência, porque ela assim criou para que um dependesse do outro. Na relação com a terra, Ele disse que eu quero que vocês cresçam, multipliquem e domine. Domine. Porque eu tenho algo com a terra. Aqui é o meu jardim. É aqui que eu quero me relacionar. Eu quero ter uma relação plena com você. Mas o homem, dentro das suas vontades, dentro da sua independência, preferiu viver no aspecto da razão, do conhecimento do bem e do mal, avaliando se vale a pena ou não. Isso é independência. O grande pecado do homem foi se tornar independente de Deus, fazendo a sua própria vontade. Ele quer fazer a sua própria vontade. E Deus traça um relacionamento com o homem, e eu creio que desde a formação do homem até a realização plena é o trabalhar de Deus, porque Ele cria o homem puro, mas ele perde essa condição e passa a satisfazer a própria vontade e querendo ter uma relação com Deus, com aquilo que Deus criou.
o prazer naquilo que Deus fez, e não o prazer no próprio Deus. Ele queria ter satisfação naquilo que Deus preparou para ele. E não quis um relacionamento com aquele que dá essa condição, que nos oferece esse relacionamento, com as coisas que Ele criou, e que pode criar muito mais. Mas a gente tende a querer não ter esse Deus, porque a gente quer ser como Deus, sem se relacionar com Ele, e Ele vai dizer que isso é impossível. Por isso que Ele está tendo um relacionamento há 6.000 anos. Vai completar 6.000 anos segundo o ano judaico. E essa é a plena formação do homem, para desfrutar plenamente de Deus. Então, o homem está sendo aperfeiçoado pelo trabalhar de Deus durante toda a existência, desde a criação. Esse é o plano dele, porque antes de fundar o mundo, antes de realizar todas as coisas, ele já tinha providenciado a cruz. Então ele já sabia que o homem ia se desviar, ia procurar a sua independência, mas ele ia conduzir o homem a buscá-lo na plenitude, porque quer ter um relacionamento com Deus, porque reconhece a paternidade nele, a origem nele. Se a gente entende que o Senhor nos chamou com esse propósito, o que é que nos resta, irmãos? Entender que a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos pensamentos são diferentes do pensamento de Deus. Ele dá a lei para mostrar exatamente a incapacidade do homem de realizar o que ele quer. Você precisa de mim. Se você observar toda a realização humana, ela é conjunta. Ela não é individual. Ela é coletiva. A gente precisa um do outro para realizar qualquer coisa. Ninguém pode dizer que é independente. Ninguém pode dizer. Por isso que a palavra ela vem objetivamente para dar a estrutura de pensamento. Mas se eu não pego o espírito que há na palavra, é morte. Porque a palavra, sem o espírito, se existe uma coisa que mata, é a palavra sem o espírito. Satanás não tem problema com a palavra. Ele conhece a palavra pelo pé, ele a publica, ele a fala, ele joga contra você. Porque o espírito é diferente. Se a gente não tiver com o espírito que originou a própria palavra, a gente vai pegar essa palavra e o inimigo vai dizer: faz a tua vontade. Qual aqui que é que a palavra diz? E o grande risco da gente, irmãos, é perder a vida. Perder a vida com relação à existência, com relação a que eu nasci, eu recebi a palavra, eu estou vivendo hoje, eu recebi o Senhor, mas Ele disse que eu posso perder a minha vida, porque eu estou fazendo a vontade minha, porque eu estou estruturado num Deus para mim, num Deus que está aqui para resolver meus problemas, que eu criei. Ou a circunstância que me advém e que foi imposta sobre mim.
e que eu estou aqui para Deus me abençoar. E não estou para Deus, para fazer a vontade dEle. Porque meu pensamento, minha vontade, é a coisa mais importante da terra. E Ele quer, com a palavra, essa semana o irmão vai falar sobre o livro de Efésios, os irmãos, no alimentiário. E Efésios, ele vai dizer como é que a gente deve andar. E a gente precisa entender que andar não é quando eu me encaminho, quando eu vou para a reunião. O andar é quando eu me levanto na cama. Me levanto da cama. Começa o meu andar. Abrir os olhos. Não é nem quando se levanta. Quando abre os olhos, começou o nosso andar. E ele diz que esse andar, ele leva 4 aspectos, a gente sabe, o quinto é o Espírito. Andar na graça e na verdade, que tem a ver com Cristo. A luz e no amor. O amor e luz, que é Deus. E eu digo, por que Cristo vem em primeiro lugar do que Deus? Porque a graça é Jesus dispensado para nós. Isso é graça. É um presente. O Senhor, no seu amor, Deus, Ele teve misericórdia de nós. E nos agraciou com Cristo. E que patrimônio Ele nos deu. Que riqueza Ele nos deu. Que tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele. E a gente tem essa figura que tudo é dEle e é nossa. E a gente não entende. Eu preciso ainda ser preenchido com muita besteira aqui na terra. Eu preciso ser preenchido com coisas. Ele disse que eu preciso ser preenchido com Cristo. E a gente sabe que Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo manifesto. Quem é que Ele nos deu, irmãos? A graça de Cristo. É isso aqui, irmãos. Às vezes a gente está querendo um Cristo imaginário. E a manifestação dele é essa. Por isso que é graça. A gente leu aqui em 1 Pedro, a multiforme sabedoria de Deus. A gente precisa servir um ao outro, porque isso é o grande legado. Graça é Cristo manifesto para nós. E como é que Cristo se manifesta para nós, irmão? Na real, através dos irmãos. A gente é que não percebeu isso. A gente é que está buscando um espírito que não tem a ver com a realidade existencial. A gente necessita um do outro, porque na relação é que a gente gera vida. Na relação é que Cristo pode ser gerado em cada um de nós. É a noiva, o noivo. É a nossa relação que faz com que mais pessoas venham para cá, irmãos. É exemplo da nossa relação, de nosso amor, é que pode as pessoas serem convencidas desse amor. Mas aí eu tenho aquela história de ser um particular com Deus. Deus sabe, Deus conhece meu coração. Ele sabe que eu não preciso andar segundo Ele. Ou eu sou muito bom na vida da igreja, mas em casa eu sou péssimo. Eu fico achando que eu estou na obra, eu estou fazendo o serviço a Deus, sou servo de Deus. Quando eu venho para a reunião e faço um almoço, eu faço um evangelismo.
E esqueço que a cobrança de Deus para conosco é no momento em que eu abri os olhos. É na minha relação em casa. Irmãos, essa é a mais difícil obra. Convencer os de casa. Ali sim o Senhor trabalha em nós. E quando nós temos os irmãos como sendo de casa, a igreja como a casa nossa, a gente sabe que cada irmão nos limita e nos ajusta, porque assim vejo que é o corpo de Cristo. Mas toda vez que algum irmão faz alguma coisa contrária a mim, vou deixar de reunir. Esqueço dos outros que dependem de mim. Esqueço dos outros que eu alimentei. E por causa de um, por causa de dois, você abandona 80, 100, 200, quantos estiverem reunindo com você? Porque a gente está protegendo o nosso eu. A gente vai abrir aqui Isaías 26, 16. 26, 16. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Poxa, vamos. Eles buscaram o Senhor na angústia, e o Senhor veio corrigi-los. Essa angústia era algo que não era do Senhor. Ele se angustiou quando o Senhor disse que a gente não deve ter angústia, ansioso por coisa alguma. Mas Ele quer nos ajustar. E aí Ele diz assim: na angústia te buscaram, vindo sobre eles a correção, derramaram as suas. Então a gente se angustia, o Senhor vem com correção para nós, e a gente se derrama em orações. Como a mulher grávida, quando lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Ele está falando de uma figura de uma mulher que está grávida e está prestes a dar luz. E o texto vai dizer assim, ó: concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, não nasceram moradores do mundo. Irmãos, a gente corre o risco de conceber o Senhor e não gerar nada, não gerar filho, porque a figura da mulher, o Senhor quer que eu multiplique, governe e gere o que, irmãos? Qual é a cobrança que o Senhor quer de nós? Geremos filhos. Ele quer que a gente gere filhos, que a gente seja exemplo para gerar moradores do mundo. Não é moradores do céu, irmãos. Moradores do mundo, porque a obra de Deus é aonde, irmãos? Onde é o destino da igreja? Qual o destino de cada um de nós aqui, irmãos? Como é que diz o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então qual o nosso destino aqui, irmãos? Cumprir a vontade de Deus na terra, através de gerar filhos. A gente corre o risco de estar orando
e está fazendo, mas a gente está se angustiando e está tendo dores para coisas nossas, da nossa vontade, do Deus para mim, e não gero moradores da terra, não gero vida, irmãos. Jesus disse lá: quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Como é que eu quero ganhar a vida, irmãos? É não me sacrificando por ninguém, eu não me dando, é sempre buscando o inverso, só o benefício. As amizades é para mim, é segundo os interesses, é segundo Deus para mim. Então a gente vive uma vida que, de vez eu gerar um filho, ele diz que gera vento, irmãos. Isso é uma infecção intestinal, porque tem sinais. A barriga cresceu, tem dores, tem cólica. A grávida sabe disso, tem cólica para ter o filho, e ela confunde. A cólica muitas vezes confunde, ela pensa que está até com dor de barriga, não é dor de filho. Mas sabe o que a gente está gerando, irmãos? Isso que você pensou aí, vento. A barriga está cheia de vento, porque a gente comeu alguma coisa podre e vai sair alguma coisa podre dentro de nós. Porque a gente concebeu e está gerando dentro de nós algo que o Senhor não quer, porque aquilo que vem da carne, é morte. Carne para nada aproveita. Então a igreja corre um sério risco de, na sua comunhão, que é voltada para os próprios interesses, que é uma visão centrada em nós mesmos, de estar gerando vento. E é interessante a figura do vento, para a gente ter um entendimento. E o irmão Paulo Borges, ele fala do catavento e do ventilador. Eles são muito parecidos com a mulher que está para dar a luz. Se você olhar, quem não sabe o que é que acontece ali, vai ver o catavento, que é aquele que pega energia eólica, o ar, né, do vento, e vai pensar que os dois têm a mesma função, e são completamente diferentes um do outro. O ventilador pega energia para gerar vento, e vento a gente sabe que é espírito. Muitas vezes eu estou colhendo aqui a energia, irmãos, para gerar vento, gerar espírito. Então eu começo a gerar coisas para as pessoas entrarem no espírito. Começo a criar situações para dizer: olha o vento, olha o espírito como está atuando. O moinho eólico, ele vai atrás do vento para gerar energia. O crente é para estar sintonizado com o Espírito, irmãos. E aí Nery estava até lendo um texto mostrando o buscar dessa busca que a gente tem que ter de, como diz aí Nery, do reino e sua justiça. Ele dizendo que o buscar no hebraico é no grego. No grego, como é que diz? Vê só o buscar. Lê, rapaz, lê. Procurar a fim de encontrar. Procurar algo. Procurar para descobrir, pelo pensamento, pela meditação, raciocínio, investigar, procurar por, visar, fixar a visão, é visar, não é? Empenhar-se em,
procurar, requerer, exigir, pedir enfaticamente. Porque o radical é muito abrangente, mas mostra que a busca nossa é essa oração sem cessar, essa visão, esse voltar-se para receber de Deus e entender de Deus todas as circunstâncias. A gente precisa entender tudo que nos advém, qual a condição que nós temos para suportar, porque o Espírito de Deus foi nos dado, irmãos, não foi para realizar nossas vontades, mas foi para confrontar nossas vontades. Não foi para realizar os meus desejos, foi para expor esses meus desejos. Ele é maravilhoso, irmão, porque não só ele nos confronta, como diz, dependa de mim que eu lhe capacito a. Porque vencer a carne, irmãos, se for em você mesmo, você sempre vai morrer na beira d'água. Não consegue. Ele diz que não só se deu para nós, como ele está em nós, e tem um selo do Espírito que nos capacita a. Já temos a condição. Não estou dizendo que é fácil, irmãos. Estou dizendo que é um desafio. Estou dizendo que ele já nos capacitou para isso. Não é algo que eu vou receber. Não é algo que o Senhor conhece meu coração, ainda não tive crescimento, mas lá na frente, o Senhor sabe qual é a minha intenção, sabe tudo. Sabe toda a sua intenção. Mas Ele quer a sua disposição. Porque a posição Ele já nos tirou. E já nos tirou das trevas. Ele quer ver a nossa disposição, quer ver essa busca. E buscar, irmãos, é como orar sem cessar. Porque você visa, você procura, você se encaminha para, você depende. Nós precisamos depender. Esse Espírito é para isso. Esse Espírito não veio realmente para realizar nossos desejos, irmãos, mas veio confrontar todos os nossos desejos. Por isso que a palavra foi dada. Ele disse que a graça foi dada a nós e a verdade. Cristo, como graça, revela a verdade. E é uma manifestação. Porque a verdade é a realidade de quem nós somos. A verdade expõe quem eu sou, irmãos. A verdade é Cristo, mas Cristo mostrando o que é real para nós. Que eu posso perder a minha vida. Perder a minha existência, porque eu não quero fazer a vontade de Deus. Porque eu não gero fruto. Eu incho a barriga, eu fico como uma mulher, ou eu fico como um ventilador. Buscando energia para criar vento, criar espírito. Quando o espírito é para gerar. O espírito é nos dado para gerar, não é eu pegar o que foi gerado e transformar em vento. Gerar em nós mesmos. Isso tem que ser o nosso canal, irmãos. Porque eu fico muito intrigado ainda. Por exemplo, quando ele fala de Deus é amor, andar na graça, na verdade. Andar na luz, andar no amor, andar na luz. Cristo é essa realidade em nós. Quando a gente vive Cristo na graça e na verdade, a gente vai alcançar amor e luz. A gente vai ser como o Pai. Porque primeiro nós somos filhos, irmãos.
Mas Deus quer nos transformar em quê? Em pais. Ele quer que a gente gere. Ele quer que a gente, não é que a gente evangelize, é que a gente adote. Adote alguém para cuidar. Se cada um de nós adotasse, como a gente fez uma vez, ganhar um no ano. Sabe por que a gente não tem sucesso, irmão? Porque a gente não adota. A gente acha que é só levar o evangelho. Mas a gente não cuida como pai. Não cuida como aquele que se interessa pelo outro, não importa como ele seja. O Senhor nos deu a família para a gente ter o exemplo do que é uma relação entre um homem e uma mulher e os filhos. Os filhos é nos dado para a gente mostrar que a gente é pelo filho, ele estando certo ou errado, a gente é pelos nossos filhos. Ou não é assim, irmão? Os pais são mais racionais, mas sempre que ele vem na sua racionalidade é para ver se resgata. A mulher é mais emotiva e ela dá mais o conforto, não é? O suporte para aqueles que se desviam. Mas o pai é mais racional, mas sempre na tentativa de trazer, porque sabe que o filho se sente amado pela mãe. Então o pai vem para tentar esse resgate, essa retirada da condição que se encontra. E essa é a forma de amor mais racional. Mas Deus criou o homem e a mulher e deu a família para a gente entender qual é a relação dele para conosco. Então Deus faz diferença entre alguns de nós, com relação a pecado, com relação à sua condição, ou sua situação. O Senhor vai exigir de nós, irmãos. Vai exigir de nós essa leitura da condição. Ele vai cobrar de cada um de nós, particularmente, a nossa condição. O que é a graça, irmãos? É reconhecimento, andar na graça é reconhecimento de tudo aquilo que Deus já nos deu. O que é que você tem que Deus não lhe deu? Se você não reconhece isso, como é que você pode dar glória a Ele? Como é que você pode mostrar gratidão para alguém da sua vida se você é insatisfeito com a sua própria vida? Porque você não dá graça. Porque você não reconhece Deus na sua misericórdia. E a gente que tem uma visão privilegiada, que o Espírito, quando entrou em nós, irmãos, nos deu essa visão. Ele nos deu a visão de como deve ser o nosso viver. Então o desafio nosso, irmãos, não é um final de semana numa busca. A gente precisa ter sede e fome de justiça. Ter fome, a gente precisa de manhã. A gente come porque está com fome ou a gente come porque é obrigado a comer? A pior coisa que tem é ser obrigado a comer, irmãos. Eu passei um período com o Miss Walton, com problema no pâncreas. Quando ele dizia assim, você vai comer, ele começava a vomitar. Porque ele era forçado a comer sem ter desejo nenhum. E o crente era para ter fome e sede de justiça. Era para ter fome da palavra de Deus. A sede é satisfação. Ter satisfação na palavra de Deus. Não precisava a gente dizer, rapaz, você precisa ler. E cada vez que você vai ler assim, meu irmão, você é forçada a barra. Vá diante do Senhor. Senhor, eu quero comer de Ti, eu quero ter fome de Ti. E Ele bota essa fome em nós. A gente precisa ir para a palavra porque quer ir para a palavra, porque sente um vazio existencial. Eu preciso de conteúdo para a minha mente exercitar, porque esse Espírito sela. Cada vez que a palavra entra como realidade, a gente tem satisfação, tem alegria,
Quando eu descubro um texto aqui, eu digo, puxa vida, que coisa, rapaz, eu sempre pensei diferente aqui, e o Senhor está revelando completamente, né? Como eu não estava vendo isso aqui. E cai aquela ficha, e é uma plena satisfação. E a gente ganha isso como, irmãos? Na busca individual, na relação, no convívio, né? Na comunhão com os santos. Tem sentido a gente se reunir se não tiver a palavra no meio, irmãos? Quantas vezes a gente cai no vazio, mas quando a palavra está no meio, a gente dá um levante, né? Porque a gente tem três partes. A gente precisa entender que a gente precisa de diversão, né? É mente, vontade e emoção. A gente tem a parte espiritual, a parte da alma e a parte do corpo. A gente precisa comer a comida material, a espiritual e a da alma. A gente precisa ter conhecimento. A gente precisa relacionar com o Espírito. Eu vendo Paulo dizendo assim, ele sempre cita Jesus e Deus. Jesus e Deus. E aí depois o cara diz, não, é tudo igual. Mas por que Paulo toda vez cita Jesus e Deus? Que o Senhor e Jesus Cristo seja contigo. E o Deus Pai e o Filho seja contigo. O Deus Pai, irmãos, é a fonte, é a origem. O Filho é a própria igreja como manifestação. O Senhor se manifestou, não está conosco, mas Ele não disse que Ele ia deixar a gente como representante deles? Então, onde é que eu desfruto? Eu com o Pai e o Filho. O Filho é o próprio desfruto de todos nós. E o Espírito é a intenção, irmãos. Qual a intenção que a gente tem? É o Espírito. Eu estou liberando a palavra para quê? Qual a intenção no fundo da minha alma? É eu querendo me projetar? Eu querendo se mostrar que sou alguma coisa? Eu estou querendo que expresse o Senhor? Qual a intenção no íntimo? Quero mostrar que eu li a Bíblia a semana. Eu quero trazer a glória para mim. Tudo isso se passa pela cabeça da gente. Porque a gente é esse mesclado. A gente precisa se entender, irmão. E se voltar para a origem. Para a nossa origem. Se eu me identifico, a imagem e semelhança dele, eu tenho que passar essa mesma para as pessoas. As pessoas que não têm o Senhor é porque não entendeu de onde eles vieram. Todos nós viemos de Deus. O ímpio veio de Deus. Ou não? A gente era ímpio. Todos vieram de Deus. O que a gente precisa dizer às pessoas é que elas são de Deus. Porque o Pai que originou ele. Enquanto ele não se identificar com Deus, ele vai para a morte. Ele vai para a morte porque ele não se identifica. Mas na hora que ele reconhecer Deus na vida dele, a condição dele muda. Talvez não mude a situação. A situação é outra coisa. Deus nos deu Espírito para a gente suportar toda a situação. Porque a nossa condição é elevada. Porque Ele já nos deu a maior riqueza que existe na terra. E que nele está concentrado tudo. Tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle. E veio para dentro de nós com tudo que Ele é. A gente que não entendeu e vive buscando o poder de Deus e não o conhecimento. E vive buscando o poder de Deus para exercer influência aqui na terra. Quero falar em línguas para poder mostrar que eu sou espiritual. Quero que Deus me tire das circunstâncias difíceis que estão me ocorrendo. E eu não consigo ver que Deus está me levando a essas situações difíceis para que eu possa demonstrar, possa reconhecê-lo. Eu estava dizendo à minha secretária lá, eu digo, olha, cada vez que vocês veem eu aperreado aqui com as circunstâncias e que falo alguma besteira, reclamando,
eu dou um péssimo testemunho. Porque quem é que cuida de nós? Quem é que faz ou desfaz? E se for? Porque eu não estou completamente entregue. Eu não confio. Eu não confio. Ó Senhor, Ele é Senhor meu, será? Senhor Jesus, Ele está sendo Senhor meu? Ele é Senhor meu porque Ele me obriga com um chicote ou porque eu tenho que me ceder para Ele? Ou porque eu tenho que obedecer a Ele? Quando o escravo saía aqui, o senhor dele mandava ele fazer alguma coisa, ele ia em cima da palavra que o Senhor tinha dito. A gente diz ao Senhor Jesus, muitas vezes, dizendo assim, que Ele é Senhor sobre nós. E que a gente, Ele controla a vida da gente. Ele pode até fazer como fez lá com Jonas, né? Mas Jonas saiu. Aí levanta uma circunstância. Aí se você tem comunhão, que Jonas tinha, aí o que é que aconteceu? Os caras lá tudo aperreados, disseram, não, é o meu Deus mesmo que está fazendo isso. Reconhece, pô. Ele sabe. Ele sabe. Jesus disse o quê, irmãos? Jesus disse assim, olha, nenhum do que tu me deste, deixei perecer. Por que ele não deixou perecer? Ele disse, porque eu não vim para fazer a minha vontade, mas daquele que me enviou. Meu irmão, a gente tem vontades. A vontade vai conosco até a gente ir ou ele voltar. A vontade está dentro de nós. Mas quando a gente não faz a vontade do Senhor, o que é que acontece com a gente? O que é que o Espírito diz a gente? O que é que a gente se percebe? Que é um selo. Ele incomoda a gente na hora. Ele não deixa a gente em paz. Quando o Senhor diz, a paz de Cristo seja contigo, já sabe o que é. É porque a gente está dentro da vontade dEle. Porque se a gente não fizer a vontade dEle, a gente perde a paz. Ou não é? Principalmente com as vozes dos irmãos, né? Com o Cristo vivo. Porque não é só o Espírito dentro, né? É o Cristo fora. E aí, qual é a intenção? Tu está se protegendo? Tu quer perder tua vida? Quer perder tua vida da alma? Ou tu quer salvá-la? O que é que a gente precisa entender, irmãos? É que o tempo que se chama hoje, agora, nosso exercício aqui, é de conformidade com a obra que foi nos dada, o propósito de sermos como Cristo foi. Deus não quer outra coisa de nós não, Ele só quer que sejamos cristãos, pequenos Cristos, e fazer o que Cristo fez. A gente que não entendeu isso ainda, a gente quer pegar Cristo para nos ajudar no nosso viver, e Cristo disse, olha, tu é um Cristo, tu tem que fazer o que eu fiz. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quer dizer, faça o que eu estou fazendo. Paulo disse, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como é que a gente segue uma liderança, irmãos? Como ele é com Cristo. Ele está levando a referência para quem? Mas depois que eu tiver essa referência forte em mim, eu preciso mais seguir Paulo? Cristo não me fala diretamente não. O que me intriga, rapaz, é que muita liderança ainda quer manter todo mundo meio feito menino. E fica dizendo, cresça menino, e não deixa de chamar as pessoas de menino. Você continua menino, mas cresça menino. Ô menino, cresça, para de me chamar de menino. Me leva ao crescimento, me leva à independência com o Senhor. Me leva a uma busca diária, não de final de semana, não de uma reunião, não de uma obra, de algo que eu tenho que fazer. Ah, Senhor, como é que eu faço tua obra? Meu filho, basta você crer. Basta você crer naquele que por ele foi enviado. Quer dizer, tem comunhão
Exercita a tua comunhão. Tem uma relação para gerar um filho e não gerar flatulência, vamos dizer assim. Porque essa barriga cheia de ar não é outra coisa não, irmão. Se não for para gerar filho. Se não for para gerar vida. Estou dizendo isso para vocês não, irmão. Estou dizendo para mim mesmo. Porque sei as batalhas que eu enfrento todo dia. Eu sei como eu sou difícil. Mas dou glória a Deus porque Ele me dá essa oportunidade de estar falando aqui e percebendo que não sou o que eu digo. Mas conto com esse espírito maravilhoso e conto com os irmãos para ter crescimento, para ser confrontado dentro das minhas vontades que são contrárias a de Deus. A vontade de Deus, irmão, ele diz, e é muito sério, ele diz assim que ela é boa, agradável e perfeita. Não deixa brecha para nada. A gente pode até não entender a vontade de Deus em certas circunstâncias. Veja os islâmicos aí, estão matando com força. A gente nunca viu a notícia de tanta morte. Fala em 2013 foi 115 mil cristãos. 2014 parece que chegou a 140 mil. Cada ano aumentando o número de cristãos mortos. E pasmem, é cortando a cabeça. Cortando a cabeça. O que a Bíblia diz. O degolar, a gente está pensando que a grande tribulação vai vir. E o degolar, já tem gente sendo degolada, irmãos. E agora está tudo vindo para cá porque está invadindo todo mundo. Todo mundo. Diz que os nossos deputados receberam aí, não sei até onde isso é verdade, mas 6 milhões de reais cada um para aprovar aquela lei para os islâmicos vir para cá. Porque hoje quem manda é isso. E o islamismo está sendo difundido no mundo inteiro. Entrando. Eles saem de lá, nenhum país islâmico recebe eles. Nenhum. É para descer para a Europa, para invadir a terra toda. A Inglaterra já está um caos. A França está sofrendo que só. A Inglaterra cada mês está tendo um ato terrorista. Essa semana já teve outro, em menos de um mês já teve 2. Tocaram fogo num edifício e ainda não tem os sinais, mas disseram que já tinha um islâmico lá no meio. 52 pessoas mortas. Então, e estão botando vídeo lá, como eles se comportam no meio da cidade. A cidade é deles. O falar dele é que as mulheres daqui são nossas. Porque os ingleses não são homens suficientes, nós somos homens suficientes. E o Brasil é muito aberto. E agora com isso aí, essa abertura para cá, estão falando de 1.800.000 estão vindo para a América do Sul. Eu não sei onde vão botar esse povo. 1.800.000. Tem 11 navios, 13 navios vindo para cá. Não sei até onde é verdade. Porque também tem a contra, né, a contra-verdade. Mas já se fala que 13 navios estão sendo cheios, trazidos da Europa para cá. E tem uma coisa, irmãos. No Alcorão tem 164 vezes dizendo que tem que matar os infiéis. Todo aquele que não é de Alá tem que morrer. Então os sinais do Senhor já estão na porta. Já está acontecendo. O Senhor está nos dando essas visões e está mostrando para ver a nossa condição, ou melhorar a nossa condição, para enfrentar toda situação. Porque nós somos dele e ele tem cuidado de nós. É só uma questão de entrega e de buscar. O Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, não é? Que a gente possa, no nosso dia a dia, ser um testemunho do Senhor na nossa vida, com relação a nossos familiares, com relação a quem trabalha conosco. Isso, irmão, vai se projetar para cá. Se a gente fizer onde quer que estejamos, aqui vai ser um desfrute.
Aqui, tudo que for planejado aqui para a coordenação de um avanço evangelístico, para a gente vai ser, porque a gente já vive isso, vive buscando isso. Busque isso. Eu creio que nenhum de nós vive isso, mas a gente precisa começar a buscar, porque hoje o Brasil é o maior país cristão do mundo, se brincar, mais do que os Estados Unidos. Mas o quanto a igreja é representativa aqui, irmãos. Quantas pessoas estão sendo transformadas, quanta realidade esse povo brasileiro tem? Nenhuma. Nenhuma. Essa semana eu vi uns pastores lá traficando armas da igreja lá de Valdemiro. 3 pastores com um carro cheio de armamento de guerra, vindo da Colômbia, vindo daquela região, Corumbá, através de Corumbá, trazendo. Pastores. Lavagem de dinheiro, o que tem de coisa entre os cristãos, porque os cristãos não têm referência. Por quê? Porque está todo mundo com a barriga cheia de vento. Não está gerando filho, não.